Então, o nosso olá fraterno a todos os amigos, amigas, companheiros, companheiras, que neste momento estão em sintonia connosco. Desejo a todos uma ótima saúde, muito boa disposição. Precisamos vivenciar a vida com alegria, porque a vida sem alegria, como diz o provérbio, é como um carro sem rodas, não anda. E assim sendo, não podemos olhar para estas sessões de Evangelho como algo, enfim, em que nós estejamos aqui sorumbáticos. Não. Evangelho é também alegria. E nesse contexto, sejamos alegres, porque Deus quer que nós sejamos alegres e que sejamos felizes. Vamos então iniciar mais um dos nossos Evangelhos. E em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, vos dou as boas-vindas e vos peço que, tanto quanto possível, serenem os vossos corações e, neste momento, vamos visualizar o nosso amado Mestre Jesus e levar o pensamento a Ele, que é o farol das nossas vidas, e pedir a bênção para todos nós, para cada um dos nossos lares, através dos benfeitores amigos que habitualmente nos assistem, e possam eles harmonizar as nossas forças, as nossas energias, e que a luz, amado Mestre, que irradiai sobre todos nós, desça até nossos corações, balsamizando-nos a alma, predispondo-nos a aceitar as dádivas benditas que vêm através do vosso Evangelho de amor. Que essa luz possa ficar connosco e que as bênçãos benditas com que nos beneficiais possam também estender-se, não apenas a nós, mas a toda a humanidade. Que os benfeitores amigos que nos assistem possam fazer-se presentes em nossos lares e assim amparar-nos nestes momentos que vão estar convosco. Fiquei connosco, amado Mestre, fiquei connosco, benfeitores amigos, e que assim seja. Muito bem. Nós vamos hoje, em princípio, terminar o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e, antes de iniciarmos propriamente o Evangelho, gostaria de referir o seguinte. Algumas pessoas têm a tendência de mudar de canal, como costumamos dizer, sempre que o tema seja Evangelho. Nas nossas lives de Evangelho, procuramos desmistificar a ideia de que o Evangelho é para devotos, para místicos, que se entreguem a práticas externas ritualísticas, em que impere o sacerdócio, enfim, com as suas categorias hierárquicas, etc. Não. Como tenho observado, o Evangelho que fazemos, e que é o Evangelho que os espíritas fazem, está longe de ser escravo de rituais e também não visa a criar devotos fanáticos e tampouco existe a ideia de sacerdócio tão ao gosto ainda de muitos de nós. Temos sim, não há dúvida, uma forte ligação com Jesus e com Deus. Isso temos. Mas para nós o mais importante é emitir pensamentos sãos e praticar boas ações. Esse é que é o sacerdócio que nós fazemos. Bons pensamentos, praticar boas ações. No fundo, nós já o sabemos, a recomendação de Jesus foi clara: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isto é aquilo que ele nos recomendou, isto é aquilo que nós procuramos fazer e pôr em prática. Muito bem. Então, nós já vimos estes temas que acabámos de referenciar ali e hoje vamos falar dos mundos de expiações e provas, dos mundos regeneradores e da progressão dos mundos. E da progressão dos mundos. Mundos de expiações e provas. Ora bem,
Observando a humanidade hoje existente na Terra, notamos que a inteligência que se observa em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas, também, ainda, os numerosos vícios aos quais são propensos são o indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus nos colocou num planeta atrasado para expiarmos aqui nossos erros, confrontando-nos com dificuldades várias que nos obrigam a vencer as misérias da vida até que tenhamos mérito para irmos a um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aqui em expiação. A Terra é realmente um planeta de expiação, mas também é um planeta de provas, e nem todos estamos em expiação. As raças que habitualmente chamamos de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aqui estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo em contacto com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por estes mesmos espíritos que já fizeram um certo progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer dos longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Ora, os espíritos em expiação da Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua insistência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Assim, vêm para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo permissão, fazer progredir a estes últimos, visto terem adquirido inteligência nos mundos de onde vieram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais atrasadas, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas para onde vêm, em que o senso moral é menos desenvolvido. A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que têm como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Porque, porventura, do mundo de onde vieram, e os rigores da natureza já não são como aqui acontece na Terra. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. Mas é assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Para melhor compreensão deste assunto, vamos lembrar do livro que eu recomendo muitas vezes, Transição Planetária, publicado em 2010, de autoria espiritual, de Manuel Filomeno Miranda, e psicografado por Divaldo Pereira Franco, o discurso proferido por nobre entidade visitante, proveniente da constelação do Touro, a quem Manuel Filomeno Miranda chama de Nobre Orion, esse espírito, talvez pela sua associação a esta constelação Orion. Claro que apenas teremos oportunidade de ler um bocadinho deste discurso. O discurso está lá no livro Transição Planetária e que eu recomendo a sua leitura. Mas antes
E para melhor também enquadramento deste assunto, portanto, desta transmigração de almas entre mundos, desta necessidade de vir para mundos de expiação alguns espíritos, se calhar às vezes muitos, em grandes quantidades, que necessitam de sair do ambiente em que estão porque estão-se a tornar complicados, porque evoluíram tecnicamente, mas não evoluíram em termos morais. Vamos ver um pouco aqui umas fotografias desta zona sideral. Então nós temos aqui o mapa celeste da região de onde veio este nobre visitante, cujo discurso já vamos ler. Aqui temos, por exemplo, a constelação do Cocheiro e aqui este pontinho mais brilhante, a estrela Capela. Desta estrela Capela, segundo Edgar Armond, veio, há alguns milhares de anos atrás, uma grande quantidade de espíritos, sendo que muitos deles, porventura, ainda seremos alguns de nós. Aqui temos também a constelação do Touro, de onde terá vindo este nobre visitante, e as Pleiades. Portanto, as Pleiades estarão situadas mais ou menos aqui nesta zona. E aqui vemos também uma outra constelação que nos diz muito, que é a constelação Orion. E esta constelação Orion que está relacionada, portanto, também com este nobre visitante. E porquê a necessidade de olharmos para isto? Porque, efetivamente, nós precisamos entender algumas das coisas que este nobre visitante nos diz, enquadrando-as com esta zona geográfica imensa de que iremos ligeiramente apenas aqui falar. É claro que é necessário, efetivamente, este intercâmbio de espíritos que se vão mudando consoante as suas necessidades de mundo para mundo. Vamos olhar agora aqui mais em pormenor a constelação esta constelação que aqui está, que é precisamente a constelação de Orion. E aqui na constelação de Orion, situado, portanto, naquela região astral, se situa um conjunto de estrelas que têm, logicamente, à sua volta uma infinidade de planetas que, porventura, têm digamos, enviado para a Terra espíritos em necessidade de modificar a sua estrutura moral. E convém agora olhar aqui realmente para este quadrilátero que aqui temos. Esta estrela aqui é a estrela Betelgeuse, que é uma gigante vermelha, e depois temos aqui uma outra estrela à direita que é a Bellatrix, em baixo temos a Rigel e depois aqui, portanto, à esquerda temos a Saiph. Estas 4 estrelas, digamos assim, são as estrelas que fazem com que nós consigamos identificar muito facilmente esta constelação no céu noturno. E, como característica, temos aqui este conjunto de estrelas que se chama um asterismo, que são as chamadas Três Marias. E há uma coisa que nós precisamos, desde já, reparar. E vamos passar à imagem seguinte. Olhando para o céu, a olho nu, vêem-se realmente estas estrelas. E poderemos ficar com a convicção de que, olhando para elas, de que estas estrelas estão mais ou menos no mesmo plano. Dá a impressão que isto está tudo no mesmo plano. Portanto, estas 4 estrelas e as outras que estão aqui no meio e todas, que está tudo no mesmo plano. Mas não. A distância do Sol a cada uma destas estrelas varia imenso. Varia imenso. E antes de falarmos nessa variação, convém falar numa outra categoria de distâncias quando falamos em espaço sideral. Aqui na Terra, nós medimos as distâncias ou por milhas ou por quilómetros. Nós, mais dentro do sistema decimal, será por quilómetros. No espaço sideral, não havia como medir as coisas por quilómetros, porque atingiríamos números completamente
inacessíveis à nossa mente. Então se medem as distâncias siderais em anos-luz. Todos sabemos isto, mas convém lembrar que realmente um ano-luz é a distância que a luz percorrerá no espaço de um ano, sendo que ela viaja no espaço à velocidade de 300.000 km por segundo. Passou um segundo e a luz já viajou 300.000 km. Passaram 2 segundos, 600.000. 3 segundos, 900.000 km. E ao quarto segundo já vai num 1.200.000 km. Reparem, são efetivamente velocidades imensuráveis. E para termos mais ou menos também uma noção de comparação sobre aquilo que depois vamos abordar, convém lembrar que o tempo que a luz do Sol demora a chegar até nós, aqui na Terra, é de aproximadamente 8 minutos. E o Sol está lá a uma distância imensa, não é? O Sol está lá a uma distância imensa. Entretanto, reparem, a luz demora 8 minutos para chegar aqui. 8 minutos. Vamos passar à imagem seguinte. Esta estrela, que é a gigante vermelha Betelgeuse, está a 309 anos-luz. Não são minutos, não, são 309 anos-luz. Estamos a imaginar bem a distância, que serão 309 anos-luz. Ou seja, se nós sairmos lá fora e olharmos para o céu noturno, olhando para esta estrela, estamos a vê-la hoje. Se realmente estamos a vê-la hoje. Só que aquela estrela está-nos a mostrar a sua imagem de há 309 anos atrás. Compreendemos isto? Muito bem. 309 anos-luz. Mas esta estrela, estas outras estrelas que estão aqui, estão a distâncias imensuravelmente maiores. Por exemplo, esta, que é a Rigel, está a uma distância de entre 800 a 900 anos-luz de nós. Então, repara, ela não está no mesmo plano, está lá muito mais profundamente no espaço sideral. Muito embora a gente as veja ali a formar um trapézio, é claro que elas não estão ali. Elas estão lá muito mais distantes. Então, reparem, esta está a uma distância quase 3 vezes superior do que esta outra aqui. Já estas três Marias, uma delas está quase a 1500 anos-luz de distância do Sol. E também parece, assim à primeira vista, que estas estrelas estão muito perto umas das outras. Já vimos, algumas destas estão a 400 anos-luz, também estão a profundidades diferentes e não estão assim pertinho uma das outras, não. Elas se situam a distâncias também de cerca de 400 anos-luz umas das outras. E olhando para a imagem seguinte, já vimos que quando lá o telescópio que as fotografou aproximou um bocadinho mais objetiva, elas se afastaram logo e começámos a ver uma infinidade de estrelas aqui à sua volta. Uma infinidade de estrelas aqui à sua volta. Agora que já ficámos com estas imagens na nossa mente, e com estas ideias das distâncias imensuráveis de que estamos falando, vamos olhar para o discurso desta nova entidade que veio até nós para ficarmos, então, e estabelecermos algumas coisas que precisamos analisar sobre aquilo que ele diz. Vejamos. Diz este nobre espírito: veneráveis administradores, almas nossas irmãs de todas as dimensões, saudamo-vos a todos em nome do Senhor do Universo. Representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis, aqui estamos atendendo ao convite do sublime governador do planeta terrestre. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do Cocheiro, lá está, da tal
planeta que faz parte da estrela de Capela, vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive também outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão, outros missionários da educação e da solidariedade, que muito se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo se referiu em sua obra magistral, A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade e se esforcem por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega um momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo os seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém se pode eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós e é necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anulado, que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia nem existir sem qualquer prejuízo para o processo da evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, à semelhante da semente que necessita de fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz, razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. E este discurso continua, e nós vamos ficar por aqui e refletir sobre algumas das palavras que este nobre visitante nos traz. E como primeira nota, eu lembro que ele logo no início do seu discurso fala em dimensões. Nós, efetivamente, nas nossas falas, costumamos por vezes falar em dimensões. O mundo espiritual está numa dimensão que é diferente daquela em que nós nos encontramos enquanto encarnados. Pois bem, este nobre espírito falou para uma plateia de diversas dimensões. Reparem, portanto, que, efetivamente, embora não compreendemos muito bem o significado de uma dimensão, é efetivamente por aí que nós precisamos de ir para compreender as diversidades e as realidades do mundo espiritual. Segunda nota. Reparem que a dado momento este nobre mentor diz: quando modeladores do vaso orgânico mergulharam nessa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. O que é que isto está aqui a dizer? Está a dizer claramente que os espíritos intervieram no perispírito dos nossos ancestrais, modificando-lhes características para os melhorar. Ou seja,
A teoria da evolução das espécies, infelizmente, não tendo em conta esta intervenção, levada a cabo pela espiritualidade superior, se debate com o tal chamado elo perdido. Não é? Por esse motivo, a ciência não tem conseguido explicar como é que, de um estágio evolutivo específico, se passou muito rapidamente para outro. Os espíritos, entretanto, nos têm revelado que houve efetivamente interferência dos espíritos superiores que têm a seu cargo a sublimação do ser. E este espírito de uma outra região sideral, de lá de 400 anos-luz distante daqui, corrobora esta informação. Uma terceira nota. A dado momento, este espírito diz: nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo. Ora bem, nós sabemos que estão descendo à Terra milhões de seres, como ele também afirmou, muito mais avançados do que nós, e que vêm ajudar-nos. Mas estes espíritos vêm em missão. Estão aqui em missão. Não estão aqui castigados. Portanto, estão aqui numa situação bem diversa daquela que aconteceu há milhares de anos, quando aqueles que para aqui vieram, por erros, por terem cometido erros lá nos seus planetas-mãe, tiveram que reencarnar em organismos cuja genética divergia muito da deles, que vinham aqui reencarnar em punição. Essa é a razão da crença, em certos povos, da metempsicose, teoria que defende que os espíritos humanos podem reencarnar no corpo de animais e até de plantas. Em verdade, os organismos físicos e a moral desses povos da terra de outrora, onde estes nobres espíritos vieram, nobres, não tão nobres porque a moral realmente não eram nada nobres, vieram reencarnar então. E, efetivamente, estes corpos dos humanoides que cá existiam estavam ainda tão atrasados que mais se aproximavam dos animais. Portanto, para os que vinham de mundos muito mais avançados, os humanos da Terra de então eram como se fossem efetivamente esses animais, não é? Esse motivo de lhes ter ficado na mente, no íntimo, a ideia de que regrediram a ponto de cair, não é? E de ter que reencarnar em corpos completamente informes relativamente aos conceitos a que eles estavam habituados. Porém, sabemos agora que, embora muito embrutecidos, aqueles organismos em que eles reencarnaram já eram organismos de hominais e não de animais. A doutrina espírita nos informa que não é possível o espírito humano reencarnar num corpo de animal. E como nota 4, lembramos que neste discurso deste espírito a que Manuel Filomeno Miranda chama Orion, este espírito dá a impressão que ele é um espírito aqui da Terra. Reparem bem, ele habitualmente estará lá a 400 anos-luz de distância. 400 anos-luz de distância. Ou mais. No entanto, ele sabe da existência de Allan Kardec. Ele sabe que Allan Kardec codificou um livro que se chama A Gênese, a qual diz como obra magistral de Kardec. Ele tem claro conhecimento do que aconteceu nos primórdios da civilização da Terra. Então, como é? Como é que os espíritos que estão lá a distâncias incomensuráveis sabem o que está a passar aqui? Como é que isso é? Isto realmente é um desafio para a nossa capacidade de compreensão. Nós sabemos que os espíritos se podem deslocar à velocidade do pensamento. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, número 89, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, tem como resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Demoram algum tempo, sim, mas fazem-no com a rapidez, com a velocidade do pensamento. Qual será a velocidade do pensamento? Nós sabemos, por outro lado, que os espíritos de mediana condição, para fazer as grandes viagens siderais, precisam de veículos apropriados. Porém, também são muitas as evidências de que os espíritos elevados parece poderem se deslocar no espaço a estas tais velocidades inconcebíveis, que é a velocidade do pensamento. Isto está lá no Livro dos Espíritos e está também noutras obras. Ora bem,
No caso de que se desloquem em veículos, aí ficamos com um problema gravíssimo também a ter em consideração. Segundo a ciência terrestre, não é possível criar veículos que se assemelhem à velocidade, que tenham uma velocidade que se assemelhe à velocidade da luz ou que ultrapassem a velocidade da luz. Não é possível, diz a ciência terrestre. Mas mesmo que fosse à velocidade da luz, se este espírito estivesse deslocado num veículo a deslocar-se à velocidade da luz, ele teria demorado 400 e tal anos para chegar aqui. Ora, se recuarmos 400 e tal anos no tempo, ainda não se cogitava nessa altura nem de transição planetária, nem de espiritismo, nem de Kardec, nem de nada dessas coisas. Então, se deslocou numa nave qualquer, essas naves se deslocam a velocidades que nós não conseguimos entender. Não está para a nossa compreensão. E voltamos à continuação do nosso PowerPoint. Então, vejamos. Nós pensamos que já sabemos muito. Nós pensamos que lemos as obras da codificação, lemos umas centenas de obras espíritas e ficámos a tudo compreender. E eu, pelo menos, digo-vos com muita honestidade e franqueza, eu estou longe de compreender uma infinidade de coisas que, porventura, não compreendo porque não tenho intelecto suficiente para isso. Então tudo vem a seu tempo, temos de ter paciência e, com o tempo, gradualmente, as verdades irão sendo desvendadas a cada um de nós, segundo a capacidade que tivermos para as compreender. Vamos a falar agora de mundos regeneradores, que é um dos outros temas da nossa fala de hoje. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nesses mundos regeneradores, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como nós, mas está livre das paixões desordenadas das quais ainda somos escravos. A alma que se arrepende encontra nesses mundos regeneradores a calma e o descanso, acabando devagar, mas progressivamente, por se depurar. Neles não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. O homem ainda é carne, e por essa razão está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres, como nós bem sabemos. Nesses mundos regeneradores, a felicidade perfeita ainda não existe, mas é já o começo da felicidade. Ainda há provas a suportar, mas já não são aquelas angústias dolorosas da expiação. Comparadas à Terra, esses mundos são já mundos felizes e muitos de nós ficaríamos muito satisfeitos de poder habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. E a Terra, como bem sabemos, está se encaminhando para essa classe de mundos e bom seria, eu me sentiria já muito feliz se me fosse dada a oportunidade de aqui continuar e beneficiar dessa tal terra quando depois tiver a oportunidade de reencarnar, ela está, porque neste momento já está, a caminho, portanto, da regeneração. Já está, portanto, em modificação. Já estão reencarnando aqui estes tais milhões de espíritos muito superiores a nós. E porquê? Porque, efetivamente, a nossa genética e a nossa sensibilidade já está mais compatível com eles. Eles já não irão ser castigados em terem que reencarnar em organismos físicos muito diferentes daqueles de onde eles vêm. É claro que ainda há divergências, mas a genética, como nos diz este espírito superior, já está mais compatível. Já está mais compatível. Ali, nesses mundos, o homem menos preocupado com as coisas materiais tem melhor noção do futuro, compreende melhor o futuro. É-lhe dado conhecer um pouco do futuro. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Porque bem o sabemos, a verdadeira vida, ainda que seja num mundo de regeneração ou ainda um mundo superior, não é essa. A verdadeira vida é quando nós nos libertarmos completamente da necessidade de reencarnação.
Então, livre, a alma planeará sobre todos os horizontes. Portanto, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas sim os sentidos captados por um perispírito puro, um perispírito celeste, envolvido em vibrações de amor e de caridade vindas de Deus. Mas, atenção, aí ainda precisamos ter cuidado, porque mesmo nesses mundos há algo que está sempre à espreita. E esse algo é o Senhor que chama fracasso. Pois é, muitas vezes ainda se fracassa nestes mundos. Portanto, nestes mundos o homem ainda pode fracassar, porque lá o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Ainda existe, efetivamente, algumas tendências que nós precisamos controlar. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a progressão dos mundos. Nós sabemos que o progresso é uma das leis da natureza. É uma das leis que Deus, com que Deus nos permeia. Se nós não pudéssemos progredir, qual seria? O que seria de nós? Portanto, Deus nos criou esta lei que permite que tudo faça o seu progresso. E tudo, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a esta lei, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Como observou Lavoisier, em natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas este transformismo visa, como nos dizem os espíritos superiores, a um objetivo. E o objetivo é este tal progresso, o progresso de tudo aquilo que existe. Portanto, não é um transformismo à toa, caótico. Não, é um transformismo com características próprias que visa a objetivos específicos. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, que é o que está, portanto, ou que vai acontecendo já ao planeta Terra. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas, claro está, em graus pequeníssimos para cada geração. Portanto, cada geração quase não vê esse progresso. E oferece aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Então, assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá sobre estes dois aspectos um grau mais avançado. E este é esta é a realidade não apenas da Terra, mas a realidade que impera em todo o universo. E temos hoje o fim da nossa apresentação. Vamos terminar, portanto, o compartilhamento e precisamos realmente refletir sobre um conjunto de coisas que vamos lendo. Nós temos uma tendência natural de ler com grande entusiasmo e às vezes não voltamos atrás. E não voltando atrás, não nos damos conta de algumas realidades que, se fôssemos reler uma, duas ou três vezes, viriam ao de cima. Então eu recomendo a toda a gente que, nas leituras que faça, quando houver oportunidade, releia essas leituras. E de certo irá encontrar novas coisas que na primeira leitura lhe escaparam. Precisamos, efetivamente, refletir sobre imensas coisas. E nessas reflexões, uma das que é mais importante é o capacitarmos-nos, cada um de nós, independentemente das capacidades inteletivas e da inteligência que tenhamos e dos conhecimentos que possuamos,
somos ainda muito ignorantes. Pelo menos eu me coloco nessa categoria de pessoas ainda muito ignorantes. Como vimos aqui, existem coisas que nos ultrapassam. Estamos longe de as compreender. Mas Deus é bom, Deus é Deus e nos dará oportunidades de um dia chegarmos lá. E Jesus está aí para nos auxiliar. E a Ele, uma vez mais, vamos dirigir o nosso pensamento, agradecendo-lhe estas oportunidades benditas que nos dá de sermos os trabalhadores humildes de sua seara de amor. E assim, amado Mestre, vos pedimos forças para continuar, tanto quanto possível, cumprindo esta tarefa que nos confiastes, embora as nossas imensas limitações, mas acreditamos sim, amado Mestre, que o amparo espiritual que os benfeitores amigos nos propiciam, havemos de conseguir, acima de tudo, vencer a nós próprios e compreender, devagar, mas progressivamente, os vossos ensinamentos benditos que nos trouxestes pessoalmente há 2000 anos. Eles aí estão, relembrados pela doutrina dos Espíritos, que vos agradecemos do coração termos a oportunidade de vivenciar nesta reencarnação. Permiti, amado Mestre, que os benfeitores amigos que nos assistem e que estão junto a nós em nossos lares possam abençoar cada um de nós, possam abençoar as águas que temos junto a nós, para que ao bebê-las elas transformem no remédio salutar ao nosso corpo e ao nosso espírito. E que a luz do vosso Evangelho seja esse roteiro bendito que possa guiar os nossos passos, hoje e sempre. Fiquei connosco, benfeitores amigos, fiquei connosco, amado Mestre, e que assim seja.